Então, meus amores, continuando a nossa historinha, né, a respeito de pais que fazem filhos e largam pelo mundo, né? Como eu falei lá no vídeo anterior, se eu fosse contar a história toda lá, ia ficar muito grande, né? Então vamos continuar aqui. Bom, então como eu falei que eu estava cometendo o mesmo erro da minha mãe, ou seja, me relacionei. A minha filha foi fruto do meu primeiro casamento. Eu fiquei casada acho que uns 8 anos ou mais, um pouco, eu nem lembro mais. Já tem mais de 20 anos que eu me separei, que eu nem lembro. E o que acontece? Quando a minha filha nasceu, a gente ficou alguns meses, eu fiquei mais de 8 anos casada. Quando a minha filha nasceu, a gente resolveu se separar. Aí, mas um casamento fracassado. Foi fracassado desde o início, durou esse tempo que eu acho que eu insisti muito. Mas enfim, aprendizado. Aí quando a gente se separou, o que acontece? Ele não ajudava na despesa com ela, não dava pensão e tal. E aí eu fui, na época eu não queria colocar na justiça, e minha mãe, a pessoa ficava falando, mas é um direito dela e tal, tal, tal. E aí eu fui colocar na justiça. Só que naquela época, para você fazer o pedido de pensão, você tinha que sair de casa 4 horas da manhã, ir pro fórum, ficar numa fila um dia inteiro, contar sua história para um, para outro, até chegar no processo. E aí, naquela época, o juiz determinou que ele teria que pagar meio salário mínimo de pensão, que naquela época era 120 cruzeiros, um salário mínimo, então ele teria que pagar 60 cruzeiros de pensão para ela. Levou uns 3 anos e ele nunca pagou nada. Moral da história, voltou eu na justiça. No dia que nós fomos, teve audiência, o que o juiz fez? O juiz, eu não lembro mais quem foi. Dividiu em 60 parcelas todos os atrasados, então ele teria que dar uma atual e uma atrasada. Então avalia comigo, se ele não estava pagando quando estava em dia, uma atual e uma atrasada, menos ainda. Aí o que eu fiz? Pedi que a justiça determinasse que fosse feito o pagamento em banco, em juízo. Por quê? Porque eu teria como provar que ele estava pagando ou não a pensão. E aí assim foi feito, foi aberta uma conta, na época no Banco do Brasil, e aí ele fez um depósito na época de 120 cruzeiros, que foi uma atrasada com uma atual. Aí no segundo mês, enrolou, mas fez um depósito. No terceiro mês ele não fez. Aí eu comecei, né, a cobrar dele a pensão e tal. E um dia ele falou para mim que ele não ia me dar pensão para eu poder gastar o meu dinheiro com outro, né? Porque eu já estava me relacionando com outra pessoa. Então ele disse que a pensão que ele ia me dar eu ia gastar com um homem. Moral da história. Teve um dia que eu parei, eu pensei, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não sou aleijada, minha filha não vai morrer. Eu não vou ficar me humilhando dentro de um fórum, porque é assim, você tem que ficar contando tua vida, você tem que ficar na dependência de alguém, sabe? Para um cara que tem a obrigação, que é pai. Ele não estava me fazendo favor, era obrigação dele assumir como filho. Então sabe o que eu fiz? Pensei, quer saber? Eu não vou mais não, vou deixar essa porcaria pra lá. Um dia ele vai colher o fruto do que ele está plantando. Aí na época ele não estava pagando pensão, mas ele vira e mexe estava no meu portão. E como eu já estava vivendo com outra pessoa, o que essa pessoa falou? Olha, se você autorizar, eu proíbo ele de vir aqui. Por quê? Ele não vinha para ver a garota, ele não trazia um leite para a garota, ele só vinha para ficar de historinha. E a parte dele como pai mesmo, não. Aí eu falei, tá bom. Na justiça mesmo, vai lá, se eu quiser receber, todo mês eu tenho que estar lá, enfrentando fila, perdendo meu dia todo, passando por uma humilhação, que é uma humilhação, você tem que ficar brigando por uma coisa que é um direito do teu filho, que é uma obrigação do cara assumir,
Aí eu pensei, falei, quer saber, eu vou largar isso de mão, porque eu trabalho, eu sempre me virei. E aí foi assim. Eu peguei, não voltei mais na justiça, ele não pagou mais pensão, minha filha hoje tem 27 anos. Em 27 anos ele pagou 2 meses de pensão, isso ela já estava com uns 4 ou 5 anos. Nunca chegou com uma calcinha, com uma blusinha, com um chinelinho de presente num aniversário, num Natal. Ou seja, minha filha foi criada, não teve presença do pai biológico, não teve porque assim, é a obrigação dele. Eu não tenho que ficar lembrando, correndo atrás dele, da obrigação dele. Então o que eu fiz? Falei, quer saber de uma coisa? Ele acha que o dinheiro que ele bota na minha mão, que ele vai botar na minha mão, que a metade de um salário, na época que era 60 cruzeiro, ele achava que era muito para sustentar uma criança, de escola, de remédio, de alimentação, de tudo, ele acha que é muito. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar ele por conta e ele vai colher lá na frente. Moral da história. Teve um dia que ele veio, e aí hoje, que também é meu ex-marido na época, que estava vivendo comigo, falou para ele que ele não precisava, já que ele não queria dar pensão, ele não precisava dar, não precisava se mexer, também não queria ele no meu portão. Justíssimo. O que ele fez? Ele nunca mais apareceu. Aí minha filha cresceu, né? Quando minha filha já estava uma mulher feita, que ele reapareceu e resolveu que ele era pai, o que ele fez? Ele disse para minha filha que ele sumiu da vida dela porque eu, junto com meu marido, ameacei ele. Gente, que desculpa esfarrapada, viu? Ele quis tapar o sol com a peneira. O erro dele, ele quis jogar na minha conta, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou até o inferno, eu vou morrer, mas eu não vou abandonar o filho meu. Então, se fosse eu, que uma mulher chegasse e falasse, você não vem no meu portão, eu ia. Fosse matar ou fosse morrer, eu ia. Mas sabe por que ele não veio? Por que ele não correu atrás? Porque ele não queria, soltar isso aqui para a filha. Ele não quis pagar uma escola, que a minha filha estudou em colégio particular também. Até onde eu pude, quando eu não pude, eu botei no público. A minha filha fez curso, a minha filha sempre vesti, calcei, nunca passou fome. Então, essa parte ele não queria fazer. A parte financeira ele não queria. Ele queria vir no meu portão, ficar de mimimi. A parte financeira ele não queria. Ou seja, fantoche, pai, né, de boca para fora, pai, só para poder dizer que tem, a gente não precisa. Então, quando a minha filha cresceu, ele quis se achegar, então ele quis justificar o erro dele jogando na minha conta. Só que tem um detalhe, eu criei a minha filha sem mentir para ela. Eu sempre falei para ela, olha, é teu pai biológico, prestando ou não prestando é teu pai. Porém, você tem todo o direito de querer conhecer, de que se amanhã ou depois ele vier atrás de você querer estar com ele, você tem todo o direito. Mas você tem que estar com ele sabendo a verdade, que ele cagou e andou pro teu crescimento, pro teu desenvolvimento, se você estava comendo, se você estava bebendo, se você precisou de um remédio, se você estudou, se você tinha um caderno, se a sua mensalidade estava paga. Então, ele só foi pai na hora de fazer, porque na hora de assumir ele não foi pai. Ele jogava na minha cara que você não era filha dele. Dizia que o dinheiro que ele poderia pagar de pensão eu ia sustentar filho de outro. Então, eu criei a minha filha dentro da realidade. Falei para ela mesmo, você não tem que odiar o teu pai, se você quiser reconhecer, você tem todo o direito, mas sabendo a verdade. Você está ouvindo o meu lado e também ouça o lado dele. E o que ele fez? Ele simplesmente tentou colocar minha filha contra mim, dizendo que foi eu que botei ele para correr, que por isso ele teve que sumir, porque ele foi ameaçado. Ai, gente, me poupa, me poupa. Se o cara quisesse fazer parte dele de pai com ela, ainda mais sendo uma filha menina, ué, eu ameacei? Para que existe justiça? Já existia um processo, ele ia lá. Mas não. Quando isso aconteceu, era tudo que ele queria, porque ele não queria pagar a pensão, não queria ter responsabilidade, achando, um dia ela cresce, eu vou lá, conto uma historinha e ela cai e eu vou ser o papaizinho dela. Só que eu criei uma filha de personalidade. Então, como ela diz, mãe, eu não odeio, mas eu não reconheço ele como nada. E a realidade é essa. Infelizmente, hoje ele já tá velho, hoje ele tá...
Então hoje é fácil. Ah, minha filha tá bonitona, minha filha tá criada, não precisa que eu dê pensão, não precisa que eu dê um leite, não precisa que eu compre um caderno para uma escola, não precisa de nada. Então hoje eu vou bater no peito e dizer que é minha filha. Gente, não adianta. Você colhe o que você planta. Então, plantou desamor, colhe falta de amor. Foi isso que ele fez. Ele nunca deu carinho pra garota, ele nunca assumiu como pai, ele nunca veio num aniversário da garota. Pra falar a verdade, ele nem lembrava. Teve uma vez que quando ela já estava fazendo, ela fez 16 anos, ele me procurou querendo fazer uma festa de 15 anos pra ela. Ou seja, totalmente ausente. Mas vai envelhecendo, né? Porque a gente comete nossos erros e a gente envelhece e começa a querer se acertar. Só que tem coisas que não tem volta. Ele perdeu a oportunidade porque a minha filha é uma menina de ouro, é uma menina linda, uma menina simpática, extrovertida, amiga. Ele perdeu a oportunidade de ter uma filha maravilhosa do lado dele. Por quê? Por causa disso aqui, ó, porque não queria pagar. Porque tem homem que acha que o filho só é dele enquanto ele vive com a mulher. Separou da mulher, ele acha que não tem compromisso com o filho, não. E foi o que aconteceu. Só que hoje, ele está colhendo tudo que ele plantou. E detalhe, eu ainda falo com ela, minha filha, por pior que seja, perdoa e é teu pai. Porque eu não posso mandar no sentimento dela. Se ela tiver vontade de estar com ele, ela tem todo o direito de estar. Não deu certo eu e ele. Ela é a parte. Porém, eu não posso enganar. Eu também não posso papagaio come milho e periquito leva fama. Eu me ferro, me lasco todinha para criar, para pagar a escola, para não deixar faltar nada. E aí ele vem e conta uma historinha como fosse uma vítima. Não, tem que saber a verdade. Aí ela faz a escolha dela. Se ela quer, né, aceitar, perdoar, é um direito dela. Mas ela está sabendo a realidade, quem é. Porque quando a gente faz um filho e quando é criança que precisa que a gente lave a bundinha dele, dê comidinha na boca, tenha todos os dias alimentação certinha, tenha escola, tem isso, tem aquilo, é fácil, ó, meter o pé e depois de criado não precisa mais gastar com nada, aí vem, aparece, diz que é pai. Tá entendendo, gente? Então, é isso. Eu tava cometendo o mesmo erro lá da minha mãe. Só que, ó, minha ficha caiu, eu falei, epa, peraí. Então, a minha filha, fruto do meu casamento, eu fui casada no papel, tá? Casada, vivia com ele e tal, mas a gente separou, acabou. Morreu o filho, né? É assim. Aí deixa o filho crescer, deixa criar, e a gente vai lá, conta uma historinha e fica tudo bem. Não fica tudo bem. Não fica tudo bem. Ele hoje já está de idade, ele hoje poderia ter uma amiga, uma pessoa para ajudar ele, uma pessoa. E não tem. E perdeu, vou te falar, uma excelente filha, porque é a melhor filha do mundo. Pode ter certeza. Aquela filha é de ouro. E ele perdeu essa oportunidade. Por quê? Por causa do egoísmo. Porque se eu pude me sacrificar para poder criar a minha filha e fazer o melhor como pobre, mas eu fiz o melhor por ela, ele poderia também. Se ela teve uma situação financeira mais ou menos como pobre, não faltou, poderia ter sido melhor se ele tivesse feito a parte dele de pai. Entendeu? Porque eu paguei curso, eu paguei escola, foi roupa, foi remédio, foi brinquedo, foi tanta coisa. Ela poderia ter tido uma vidinha melhor. Eu poderia ter trabalhado menos, mas não, eu tive que fazer papel de pai e de mãe. Entendeu? Então, é isso aí, gente. É você escolher errado com quem você vai fazer seu filho. Eu casei com aquele homem, fiquei anos, engravidei, me separei e fiquei sozinha com a minha filha. Tive que ser pai e mãe. Entendeu como é que funcionam as coisas? Então não adianta, depois que os anos se passaram, que o filho está criado, achar que vai vir, vai ficar tudo bem, que não vai. Então isso são as escolhas erradas que a gente faz. Tenho também a história do meu filho, que eu vou terminar esse vídeo e vou continuar e vou contar o que aconteceu quando o pai do meu filho descobriu que eu estava grávida. Mas, para não ficar muito grande, eu vou para a parte 3. Um beijo, ó, deixa seu joinha aqui para mim,
Compartilha, me faz pergunta, quer saber o que da minha vida? Eu conto. Deixa seu like aí pra mim. Beijo, tchau!